Enquanto a cúpula da CBF se reunia às pressas para alinhar o futuro do futebol brasileiro, Carlo Ancelotti não estava na sala. A justificativa, uma viagem de pesca no Canadá. Mas nos bastidores, esse tom de desinteresse esconde algo muito mais denso. Uma revelação feita por Vampeta expôs que o técnico recebeu um ultimato em sua própria casa. Sua esposa exigiu o fim da sua jornada no Brasil. O contrato de 6 milhões por mês virou refém de um desgaste silencioso. Seria este o início de um abandono anunciado? Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Não se trata apenas de uma pescaria distante em águas canadenses. Quando a imprensa apurou que Carlo Ancelotti recusou participar presencialmente das reuniões estratégicas para o balanço do futebol brasileiro, o sinal de alerta acendeu imediatamente nos bastidores mais profundos do esporte. A informação trazida a público por Vampeta, revelando que a esposa do treinador o pressiona diretamente para renunciar e desfrutar a vida longe do caos brasileiro, não é um mero detalhe doméstico ou uma fofoca de vestiário. É a exposição escancarada de uma fratura emocional, profissional e institucional. O homem contratado com pompa de salvador da pátria parece, na verdade, estar contando os dias, as horas e os minutos para cruzar o Atlântico de volta para a tranquilidade da Europa. A pergunta que ecoa nos corredores da CBF é simples, porém devastadora. Como o treinador mais bem pago da história da seleção brasileira simplesmente opta por pescar no Canadá no momento mais crítico do futebol nacional? O contraste entre o silêncio de Ancelotti e o desespero de uma federação sem rumo criou um ambiente de desconfiança absoluta. A torcida e os conselheiros começam a perceber que a distância não é apenas geográfica, é de compromisso visceral. Cada dia em que o treinador se mantém distante do país, alimenta a sensação de que o projeto já nasceu com data de validade vencida e com o prazo prestes a expirar. Para entender como chegamos a essa encruzilhada inacreditável, precisamos voltar um passo e analisar a mecânica desse contrato. Quando a cúpula da CBF cedeu a todas as exigências do treinador, concedendo um aumento salarial de 20% e estendendo o vínculo contratual antes mesmo de qualquer teste de fogo real, o recado enviado ao mercado foi perigoso. Criou-se uma blindagem financeira, onde o rendimento dentro de campo tornou-se secundário perante o prestígio da assinatura no papel. O valor de 6 milhões por mês, que deveria garantir dedicação integral de 24 horas por dia, acabou financiando o distanciamento mais caro da história do futebol sul-americano. Essa insatisfação não está limitada ao ambiente familiar do técnico ou aos gabinetes fechados da federação. Ídolos do passado e nomes pesados da história do nosso futebol, como o tetracampeão Romário, resolveram quebrar o silêncio e vocalizar aquilo que milhões de torcedores sentiam em silêncio. As críticas pesadas sobre a falta de comando e sobre as escolhas táticas questionáveis caíram como uma bomba nos bastidores. A seleção mudou de comissão técnica, passou a ostentar nomes de grife europeia à beira do gramado, mas dentro de campo manteve a mesma apatia, o mesmo futebol burocrático e os mesmos vícios táticos que arrastam o país há anos de frustração. Para a velha guarda do futebol brasileiro, o comportamento de Ancelotti virou o símbolo supremo do descaso. A cobrança sobre a falta de convicção nas convocações e a incapacidade de criar uma identidade tática própria tornaram-se insustentáveis. O torcedor brasileiro aceita a derrota quando enxerga suor, planejamento, entrega e respeito à camisa amarela. O que o torcedor e a imprensa não toleram é a apatia vestida com roupas de luxo. A percepção geral
é de que a seleção virou um compromisso secundário, quase um passatempo de luxo na agenda de um profissional que já conquistou tudo o que o futebol europeu de clubes poderia oferecer. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa história. Um detalhe de bastidor que poucos analistas tiveram a coragem de expor até agora. O descontentamento da família de Ancelotti com a rotina no Brasil não surgiu da noite para o dia. As constantes viagens, a pressão esmagadora de uma imprensa que exige resultados imediatos e a instabilidade política que reina na cúpula do futebol brasileiro criaram um ambiente sufocante. A proposta da esposa de Ancelotti não é apenas um conselho conjugal. É uma porta de saída honrosa para um treinador que percebeu que o futebol de seleções na América do Sul exige uma carga de energia que ele talvez já não esteja disposto a entregar neste momento da vida. Enquanto o ambiente pega fogo no Brasil, o xadrez do futebol internacional começa a se mover nos bastidores europeus de forma silenciosa, fria e cirúrgica. Se a saída de Ancelotti se confirmar por um pedido de demissão voluntário ou por uma rescisão forçada pela pressão popular, uma reação em cadeia será disparada nos maiores clubes do planeta. A especulação de um eventual retorno do italiano ao futebol europeu, seja para acalmar crises institucionais no Real Madrid ou para assumir cargos de gestão de alto nível, abre caminho para um movimento ainda mais ousado e chocante no continente americano. A sombra de Pep Guardiola começa a pairar de forma inevitável sobre a Granja Comari. Durante anos, a ideia de ver o treinador espanhol no comando da seleção brasileira foi tratada como um sonho impossível, uma utopia de torcedor ou um mero folclore jornalístico. No entanto, diante da falência do modelo atual e da constatação de que apenas uma revolução tática profunda pode salvar o futebol brasileiro, a cúpula da federação se vê diante de um dilema histórico. Se Ancelotti representa a manutenção de um sistema engessado, que prefere o conforto do passado, Guardiola seria a lâmina afiada, capaz de cortar os privilégios e reconstruir o orgulho da camisa mais vitoriosa do planeta. A matemática dessa troca, contudo, envolve negociações geopolíticas e financeiras que arrepiam os bastidores. Para trazer Guardiola, o investimento teria que superar qualquer teto já visto no futebol mundial, exigindo engenharia financeira, patrocinadores privados e uma mudança radical na estrutura de poder da CBF. Mas a pergunta que não quer calar nos bastidores é: até que ponto a federação está disposta a pagar o preço do fiasco de manter um treinador que prefere estar num barco no Canadá a estar no banco de reservas ajustando a defesa da seleção? Para entender a real dimensão dessa crise, é preciso olhar além da superfície dos fatos cotidianos e das manchetes de jornais. Ancelotti nunca foi o destino final deste processo. Ele é apenas o sintoma visível de uma transição profunda e dolorosa. A verdadeira história que se desenrola diante dos nossos olhos não é apenas sobre um treinador que preferiu ir pescar, ou sobre o pedido de sua esposa na intimidade do lar. É sobre o colapso definitivo de um modelo de gestão que acreditou que o peso de um sobrenome europeu resolveria, como num passe de mágica, décadas de desorganização estrutural e falta de planejamento de base. A virada de chave no futebol moderno exige muito mais do que estrelas no peito ou contratos milionários. O futebol arte que consagrou o Brasil sempre dependeu da fome de vitória, do compromisso visceral com a torcida e da coragem de inovar. Quando esses elementos são substituídos pela frieza burocrática de um comando distante, o resultado é o isolamento e o desespero tático. A possível saída de Ancelotti não deve ser vista como uma tragédia ou uma humilhação para o país, mas sim como o choque de realidade definitivo que a seleção precisava sofrer para finalmente acordar e retomar a sua própria identidade.
Estamos diante de uma bifurcação histórica que definirá os próximos 10 anos do futebol brasileiro. De um lado, a permanência de um projeto sem alma, onde o comandante assiste à crise de longe, enquanto sua família pede o fim do contrato. Do outro, a oportunidade de ouro para rasgar o roteiro tradicional, assumir os erros com coragem e buscar quem realmente tenha a capacidade, a ambição e a obsessão tática necessárias para revolucionar o nosso estilo de jogo. O relógio está correndo, a pressão popular cresce a cada hora e a verdade sobre o futuro do futebol brasileiro já não pode mais ser escondida debaixo do tapete. Você acredita que Ancelotti já desistiu internamente da seleção brasileira e está apenas esperando o momento certo para selar sua saída? Ou acha que a pressão da família e as críticas de ex-jogadores como Romário são exageradas? E se a demissão se concretizar, você apoia a chegada imediata de Pep Guardiola para revolucionar o time antes que seja tarde demais? Se você quer continuar acompanhando as investigações mais profundas e os bastidores exclusivos do futebol que a grande mídia prefere omitir, não perca tempo. Se inscreva agora no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos e deixe a sua opinião completa nos comentários abaixo. O seu comentário é fundamental para direcionar os nossos próximos debates.